Então, boa tarde para todo mundo. Obrigado por terem vindo. Tá falando alto aqui? Tá bom? Quem aqui assistiu a palestra anterior do Danilo e do... Então é só para avisar que essa é uma palestra moderna, porque eu estou fazendo sozinho, eu controlei tudo. Está um pouco pós-moderna, porque eu estou aqui me cobrando agora performance depois da palestra dele, né, do Danilo. E tem pouco controle aqui, então ela também é hipermoderna. Me apresentar aqui, eu sou o Felipe Ozelin, mas todo mundo me conhece como Foz no trabalho, e fala Foz sou eu mesmo. Eu sou diretor de design e estratégia na Couto, então trabalho muito com o Danilo, com a Ana, com todo mundo lá. E eu cuido muito da parte de experiência de marca. E hoje eu quis falar um pouco sobre o Brand Experience além do digital, né? Hoje a gente fala muito de BX, UX, e tudo isso acaba migrando muito para o digital, e eu queria falar um pouco do contraponto disso, como é que pode ser interessante. Então, eu sei que todo mundo já sabe disso, a gente já viu isso em um monte de lugar. Eu tinha um slide aqui antes que eu ia prometer que eu não ia falar de organizações exponenciais, mundo VUCA, Black Mirror, mas eu acabei deixando algumas coisas aqui. Isso a gente já sabe, a gente está conectado, isso é um certo exagero nosso. Tem dados da Anatel que até o final de outubro a gente vai ter 208 milhões de smartphones no Brasil, ou seja, mais smartphone do que gente. De acordo com o IBGE, a gente tem 206 milhões de pessoas. Então, se a gente pensar nessa tecnologia, a curva de adoção da tecnologia, né, a gente já passou dessa curva. Não sei se vocês conhecem essa curva de adoção, isso é um gráfico do Geoffrey Moore, e ele mostra ali... A gente tem os inovadores aqui no início da curva, depois a gente tem os que adotam primeiro uma tecnologia, e a gente tem um abismo, que é quando isso começa a entrar na curva que todo mundo adota e vira mainstream. Se a gente pensar em mobile, a gente já está aqui no final dela. E aí isso começa a gerar alguns transtornos, né, que ninguém aguenta mais ver se tem alguma bolinha vermelha, se tem alguma coisa para ler ainda, né? Fica essa coisa, eu tenho que sempre responder, eu tenho que estar sempre conectado, respondendo as coisas, e as marcas fazem muito isso também. E aí a gente tem o Netflix, que fica com esse algoritmo dele, está sempre propondo coisas que ele sabe que a gente gosta, ele fica começando um capítulo depois do outro, e quando a gente vê já são 3 da manhã e a gente já se ferrou e viu... Aí dá 3 da manhã e fala assim, então tá bom, então agora eu vou terminar de ver os últimos 2 capítulos, né? Então a gente começa a virar um zumbi dessa tecnologia. E isso começa a virar E tem essa frase, essa semana, né, teve as melhores respostas do Netflix na internet. Então não precisa nem ler, então já fica muito claro isso, né? Uma tecnologia que está ali... E aí isso vira... Eu assisti ontem uma palestra sobre... falando se os robôs vão aprender a amar. Então era com a Elisa e com o Capra, falando... Ele é um cientista de dados, ela é uma neurobiologista. E aí eles estavam falando, poxa, a ciência adora criar novas fobias e novos traumas e novas coisas. E essa é uma nova fobia, né? Agora a gente tem a nomofobia, que é o medo de ficar sem o celular, sem a internet, sem isso tudo. E aí isso começa a virar um problema. E como todo mundo pensa agora o digital primeiro, mobile first, ok, mas se a gente pensar mobile only, aí não é legal. Porque isso é para todo mundo, não, agora uma coisa nova, uma tecnologia nova, vamos no mobile, vamos fazer um app, vamos fazer alguma coisa. E eu acho que eu trouxe aqui um exemplo aqui do suprassumo disso, assim, um exemplo maior de como a gente está sempre pensando em criar uma nova tecnologia, em alguma coisa, e não pensa que às vezes a maneira mais fácil é o lado humano mesmo. Não sei se você já viu nesse case.
Então, eu acho que isso resume bem essa loucura. Tudo tem que ser, não tem que ser um digital, tem que ser legal pra caramba, tem que ser uma máquina sinistra, fazer um monte de coisa. E é muito mais fácil você espremer o saco à mão, ali o suco. Esse projeto, esse Juceiro, foi desenhado por um escritório super legal de design, teve investimento do Google, um monte de gente do Vale do Silício adora isso. Começou vendendo essas máquinas por $700, caiu para 400, e agora eles já estão falando com os clientes, devolvendo o dinheiro se eles se sentiram inviolados ali de alguma forma, né? Então, e a gente vê que não precisa de tanta tecnologia para as coisas funcionarem. E aí, o que a gente vê com isso? Que a gente começa a ver que a gente tem uma geração hoje que ela é hiperconectada, né? Ela é uma geração bem digital, mas ela começa a procurar experiências analógicas, né? A gente começa a procurar o contraponto, né? Se eu estou aqui chafurdado aqui em e-mails e likes e tudo mais, eu quero algo um pouco mais real para mim. E aí eu trago aqui o exemplo, o Burning Man, né, que o pessoal se encontra para viver quase uma sociedade ali amonetária, eles vivem ali de escambo, desconectado, quer dizer, na verdade desconectado com outras pessoas, né, com o entorno, com a sociedade. E aí, pensando nisso e olhando um pouco a nossa relação com os objetos e com o consumo também, a gente está falando muito de criar rituais, né, e como o digital nessa necessidade de diminuir a fricção também, quando a gente está comprando com clique e tudo mais, você não deixa o incômodo, né? Então isso cria uma linha contínua, se pensar numa experiência. Esse livro, eu li esse livro recentemente, chama A Vingança dos Analógicos. Aqui no Brasil ele tem essa capa, e é muito legal porque o David Sacks ele começa a analisar um pouco a volta dessa mentalidade analógica e dos produtos analógicos. Então ele começa a voltar a falar sobre o retorno dos livros físicos, né? A gente achou que eles iam acabar, o uso do papel ou o vinil, enfim, todas essas tecnologias que pareciam ultrapassadas e seriam extintas pelo mundo digital, e que elas sobrevivem e conseguem ainda ganhar vida. Então, se a gente pensa no Moleskine, todo mundo achou que o papel ia acabar quando os computadores foram criados, né? Você tem, obviamente, o que era o desperdício do papel e o mau uso dele foi eliminado, mas a gente tem hoje, eu aposto que todo mundo aqui tem um caderninho, está anotando as coisas, e a gente consegue, quando a gente fala tem que tirar uma ideia da cabeça, colocar no papel. É muito melhor a gente colocar no papel e depois tirar a ideia do papel, você não vai direto para o computador, né? E o bom disso é que você consegue registrar todas as suas ideias, né? Essa nossa tara por post-its, né, e processos, o Danilo falou isso um pouco do sprint, mas é uma forma muito melhor de você conseguir colocar as ideias, ter clareza, conseguir visualizar as suas ideias. Eu ainda vou montar uma empresa de reciclagem de post-it, que eu vou ficar rico, ficar só nessas empresas, porque é muito papel que a gente gasta, mas se a gente pensar, é muita ideia que está sendo bem explorada aqui também. Os livros físicos, né? Isso eu já falei uma vez numa outra palestra, que a minha rejeição ao Kindle, porque o Kindle você está olhando, você não tem um feedback do produto, de como é que está a sua evolução da leitura, né? Que um livro, você começa um livro desse tamanho, você vai passando as páginas, a sua mão esquerda vai ficando mais pesada que a direita, então é legal, você vai acompanhando também a evolução da sua leitura. E é legal que eu vi um dado que no ano passado as vendas de livros físicos aumentaram e as vendas de livros digitais diminuíram. Eu acho que isso vai chegar num equilíbrio, eu não sou contra a tecnologia, talvez o valor dos dois lados, mas é como a gente consegue realmente equilibrar o uso das duas maneiras aqui. A Lomo, que a gente sabe, é uma máquina, ela é até ruim, ela tem falhas no plástico, e por isso ela cria uma experiência muito mais interessante, né? A gente não precisa da precisão o tempo todo da foto, né? Mas ela tem diversos modelos, você coleciona, você se relaciona diferente com os produtos e com o que sai do produto também, né? E o legal dela, ela tem tem um guia de viagens. A gente já fiz uma viagem com minha mulher e amigos
para Berlim usando esse guia, e ele é muito legal porque ele vai te mostrando pontos turísticos ou pontos legais da cidade que são interessantes para você tirar foto. Ela não fica aquela coisa tão massificada, né? Ela mostra coisas mais interessantes para você fazer. O vinil também, agora, anteontem eu estava conversando com a Ana Couto e ela falou, nossa, minha filha compra um monte de vinil, e a filha dela tem 17 anos, ou seja, ela não viveu a época do vinil, ela não está vivendo essa época de uma forma saudosista, porque ela não viveu essa época. Mas você tem agora vinil em um monte de lugar. Eu vi as vendas de vinil na Inglaterra no ano passado superaram as vendas de música por stream. Então, é uma tecnologia que ela obviamente, ela é uma tecnologia de nicho, né? Hoje em dia, a dificuldade não é nem a pessoa ter o vinil, é ter uma vitrola que toca o vinil, né? Então, mas é uma tecnologia que as pessoas sabem porque existe um ritual por trás, né? Você tem que tirar da caixa, você tira do saquinho, aí você vai colocar na vitrola, você vai colocar a agulha, você tem que ver se a agulha está direitinho. E o contraponto disso você vai pegar o celular, ligar o Spotify e já está ali a música direto. Né? Então, como eu falei, o mundo digital ele eliminou tantos passos que ele acaba perdendo um pouco a força. Tem um vídeo aqui, depois eu falo. Digital world, we lost something important. We knew it was time to go back and find it. We came to South by Southwest, the place where they launch the biggest digital ideas in the world. And the last place anyone would expect a 110-year-old paper card company. We took New World behaviors and found their old school equivalent to make something even better. Like hand-stitched selfies. Animated flipbook gifs. Polaroid Instagrams. And interactive art that you could even take home with you. A powerful reminder that things you can actually hold and feel sometimes carry with them far more meaning. We also had some of the world's top artists, designers, and writers stop by and talk about how analog inspired them creatively. Analog by American Greetings had millions of impressions. But most importantly, it led to countless real human connections. And while others were shouting technology, we were whispering analog. Então, essa empresa de postais, de cartão de Feliz Aniversário, essas coisas, ou seja, ela é bem analógica. E no ano passado, na SXSW, ela criou esse espaço para fazer uma ode ao analógico. Né? Foi um dos espaços mais comentados, foram premiados agora no AD&D lá em Londres. E o legal é que ele vai mostrando sempre um oposto do que seria uma situação digital ali, como ela funcionaria no mundo analógico. E eu separei essa imagem aqui que eu me relaciono muito com quando a gente fala desse mundo analógico. Eu sempre gostei mais de brincar de autorama do que com videogame. Eu tenho um autorama até hoje, minha mulher sabe que eu não deixo jogar fora ali, fica guardado. Um autorama Fittipaldi de 1979, com curvão, enfim, quem souber. E é muito legal essa brincadeira, poder brincar com meus filhos com isso. E aí, fazendo essa analogia do digital com o analógico e pensando a experiência que a gente tem com produtos digitais ou analógicos, pensando como um arco dramático, que se fosse um filme ou alguma coisa, né? Quando a gente pensa o digital, você começa ali, você tem a exposição de um problema, de uma necessidade, mas você nunca tem um clímax na experiência, porque o digital ele vai eliminando a fricção, todo o ruído que a gente tiver na experiência. Enquanto, se a gente pensa uma experiência analógica, obviamente você vai ter alguns problemas ali no início, mas você tem um clímax muito legal em determinado momento e você sempre termina em alta. Você dá uma analogia com um show de rock ou um show ao vivo, é bem isso. Você tem
Aqui no clímax é quando eles tocam as músicas favoritas e quando está acabando eles terminam com o bis. Então ele sempre termina na alta um momento analógico. E aí eu separei aqui dois cases rapidinhos só para falar como a gente analisa o digital, mas com um olhar analógico. Quando a gente fala do Nubank, o Nubank é um aplicativo, uma fintech ótima, ela resolve um monte de coisa. Eu tenho um aplicativo no meu celular, ele vai me avisando como é que estão meus gastos, a evolução dos gastos, quando é que eu tenho que pagar, enfim. Ele é ótimo, o cartão é ótimo. Só que as pessoas elas comentam sempre quando ele faz alguma coisa analógica, quando ele vai e manda uma carta para o cliente porque teve algum problema e ele vê que alguém realmente se importou em resolver o problema. Então, se a gente pensar essa jornada do uso do Nubank, a parte que faz a diferença, que é a que cria os rituais e faz as pessoas realmente se envolverem, é quando a gente tem um envolvimento humano de alguma forma. Do outro lado, pensando no Uber, que a gente tem... O aplicativo ele é ótimo, a gente sabe que é uma empresa disruptiva, ela está criando um monte de coisa legal, mas quando a gente vai para o momento do atendimento, pelo menos nos últimos meses, que eu tenho ouvido as pessoas reclamando mais sobre isso também, é justamente no fator humano ali que ela está perdendo pontos agora. E as pessoas deixam de considerar uma tecnologia por um fator humano ali que poderia, que tem que estar considerado nessa jornada, nesse processo. Eu não sei se eles estão negligenciando uma etapa da jornada deles ou é um problema específico que pode ser melhorado em algum tempo. Então, assim, quando a gente olha esses dois mundos, e aí por isso que eu estou falando que é uma apresentação moderna, porque eu estou bem binário aqui, eu estou falando do digital, ela está focada muito na eficiência, está focada na rapidez, na objetividade, precisão, e ele é racional nas decisões, né? Quando você vai comprar um livro na Amazon, tem um algoritmo ali que prevê o que você deve gostar a partir da sua compra. Então, eu comprei isso, provavelmente você vai gostar desse livro aqui também. Muitas vezes ele acerta. Mas no analógico, eu estou falando do ritual, do pessoal, né? Do emocional, temporal e até o imperfeito. Né? Se eu estou numa livraria, eu posso muito bem passar e ver um livro ali e compro pela capa. E aí é uma descoberta, uma surpresa que eu tenho quando eu encontro um livro interessante. Ou eu tenho um vendedor que está falando, você comprou esse livro, eu acho que você vai gostar desse aqui também. Tem uma pessoa que se importou e está dando uma opinião dela e está preocupada com o que eu estou interessado em comprar. E aí eu vou fazer um contraponto sempre do que tem no digital e o que poderia ter o nosso mundo físico. Vocês todos poderiam estar vendo palestras no TED na internet, mas a gente escolheu estar aqui junto e ouvindo, compartilhando as coisas. Né? Naquele filme Into the Wild, ele fala, né, a felicidade só é verdadeira quando ela é compartilhada. Né? Ele vai lá para o Alasca e fica sozinho e depois, quando está morrendo, ele se dá conta disso. Então, acaba que a gente sempre tenta criar uma conexão com as pessoas. Né? A gente tem o Slack hoje em dia que facilitou muito a dinâmica de trabalho, eu posso trabalhar em qualquer lugar, mas mesmo que eu esteja trabalhando com o meu time em outro lugar, eu prefiro ir para um coworking e estar perto de outras pessoas. Né? A gente está sempre tentando ficar perto de outras pessoas. Eu posso ouvir, como eu falei, música do Spotify, mas ao mesmo tempo a renda e o número de shows ao vivo aumentou nos últimos anos e a previsão é que aumente cada vez mais essa curva. E eu estava vendo um estudo também que diz que ir a um show ao vivo é indicado para combater o estresse. Não é só ouvir a música ao vivo, é ir num show, ficar lá, você sai de lá com a alma lavada. Isso é um estudo britânico, não sei a veracidade disso. Você pode pedir comida em casa, mas você pode fazer também o ritual de cozinhar em casa, que demora o mesmo tempo, dependendo do que você estiver cozinhando. Essa entrega rápida da Amazon, mas você também vai numa livraria e fica ali escolhendo e procurando os livros, né? Saboreando um pouco ali o conteúdo. Hoje em dia a gente ainda está, eu acho que talvez essa seja a próxima fronteira. Você pode comprar tudo em casa, porque a experiência no mercado ainda não é boa. Né? Você ainda fica ali horas no... Isso aqui é aniversário do Guanabara, né? No Rio, quem for do Rio, fica essa loucura.
a experiência no mercado ainda tem que se reinventar, ainda não tá melhor. Então você tem sempre você pode resolver a vida comprando tudo pela internet, mas quando você tiver uma experiência legal no mercado, você vai querer ir lá. E aí, olhando sempre, aqui eu estou olhando de forma binária, ou é um ou é o outro, mas agora eu comecei a pensar que essa nossa necessidade humana de nos conectarmos com outras pessoas o tempo todo, ele começa a fazer o digital virar uma interação humana novamente. E aí tem esse livro da Apple, que a Apple lançou $300 o livro, que só tem fotos lindas dos produtos deles, né? Ou seja, ele vai, produz umas coisas tecnológicas, ele volta e cria um livro ali para você guardar isso tudo. Essa loucura do e-sport, né? São os esportes, videogame agora é esporte, né? Passa na ESPN, tem no Globo.com, nos Estados Unidos tem bolsa de esporte na faculdade para jogador de videogame. E aí começou com o cara jogando sozinho em casa e as pessoas se reúnem num estádio, num ginásio. A última final eu não conheço esses jogos, tá? Eu sou bem antigo. Teve uma audiência maior do que a final da NBA e se bobear no próximo ano deve ser maior do que a final da NFL nos Estados Unidos, que é onde tem a maior audiência de todas. Isso é um moleque jogando videogame que ganha milhões, tem patrocínio e tem um monte de coisa. Mas o interessante de olhar isso é um fenômeno que começou ali, eu estou dentro de casa jogando meu videogame e tenho a necessidade agora de me conectar com um monte de gente em algum outro lugar. Para quem gosta de corrida, isso também é uma maneira interessante de conectar os dois mundos. Essa é a Fórmula E, que é a fórmula de carros elétricos da FIA. É tipo a Fórmula 1, só tem carro elétrico, então eles correm em circuitos de rua. Ele tem uma conexão legal com os fãs, que eles criam esse fan boost, que você vota no piloto que você mais gosta e esse piloto na corrida ele ganha uma força extra. Ele ganha como se fosse um nitro ali em determinado momento da corrida. Então é legal que você tem uma influência direta numa corrida de fórmula. E a gente começa a pensar, todas essas empresas digitais que começaram vendendo no online começam a aparecer no offline. Aí tem um monte de exemplos, tem a OPA, tem o West Wing, eu tenho outros exemplos que tem uma venda online, só que você comprar um móvel, comprar um sofá que vai ficar na sua casa, como é que você vai comprar um sofá se você não sentou, você não sabe se ele vai ficar legal? Então ele cria um espaço para você poder experimentar o produto e ver se aquilo vai fazer sentido. Você não necessariamente precisa comprar nessa loja, você vai lá e compra online. E aí você tem que começar a rever qual que é o papel de uma loja se eu posso comprar tudo online. Tem essa loja, fica em Nova York, essa Sonos é uma empresa de equipamento de som, você consegue colocar vários na sua casa, é equipamento de som doméstico, então você consegue equilibrar e definir que sons qual a música que vai estar em cada ambiente. E você tem esse espaço e essa loja você tem essas cabines que você vai experimenta e tem uma vivência específica em cada uma delas. Então, de novo, você está comprando online, mas você está experimentando ao vivo. E até esses testes da Amazon agora, as livrarias físicas que ela abriu, ainda é um modelo de teste, mas ela está implementando todo o aprendizado dela que ela teve online, ela está testando agora no mundo físico. Então você tem menos livros expostos, você não precisa ter um estoque tão grande, mas você consegue ter uma experiência maior e a questão da surpresa e a descoberta de novos títulos. Esse vai um pouquinho além, mas é interessante, que é uma loja da Samsung em Nova York, que você tem essa experiência, você entra nesse túnel que é cheio de telas e você posta você coloca o cadastro do seu Instagram ali e você fica dentro de um túnel que está mostrando as fotos dos últimos 2 anos do seu Instagram. Então é legal que você partiu do digital e você gera uma experiência física ali, né? Você está dentro de um túnel ali meio maluco, meio metafísico, sei lá. E aí, olhando isso, pensando ali no exemplo da OPA, por exemplo, ou se as lojas elas viram espaços de experiência, né? Elas não precisam mais vender o produto lá dentro, não precisa ter estoque, ela não precisa vender só o produto dela, né? O que vira esse espaço? E aí a gente tem que rever
a receita por metro quadrado para pensar em experiência por metro quadrado. E a gente vê uma oportunidade grande, vê aqui em São Paulo, no Brasil todo, a gente tem um monte de loja fechada, a gente tem um monte de lugar alugando, né? Por que não testar e abrir lojas pop-ups e começar a experimentar esses espaços, né? Você começa a ter um monte de outras opções, você tem uma marca online que você pode experimentar outros modelos para ver o que acontece. E aí eu trouxe aqui uma loja de roupa de exercícios para yoga, chama Lululemon, e ela, em determinados horários, ela abre e tem aula de yoga no meio da loja. Ela afasta as gôndolas e tem uma aula de yoga. Então, ela não só está vendendo produtos, como ela está oferecendo uma outra experiência. Ou exemplos aqui, esse é o bar, o Johnny Walsh aqui na Vila Olímpia. Ele é uma loja de moto, uma oficina de moto, uma barbearia, um bar, restaurante, e é tudo uma coisa só, né? E você vai e você vivencia esse ambiente porque você acredita ali, você se identifica com alguma coisa e usufrui dos espaços. A Tom's, que abriu mas há pouco tempo, uma cafeteria também, e ela segue a mesma premissa compra um sapato e doa um sapato, né? Você compra um café e doa água para uma região necessitada. E aí, quando a gente começa a olhar isso tudo, né, pensando nessa transformação do espaço, que você tem um vendedor, então qual o papel? O vendedor não vai ser mais remunerado por comissão. Se eu posso comprar tudo online, qual o papel da loja se é eu experimentar o espaço? Né? Ou um consultor de alguma coisa, ou motorista, ou corretor, ele não é o cara que está tirando só o pedido ali na hora. Né? E o lugar também, os objetos, os aplicativos, os devices, os espaços, mudam a premissa deles para eles viram os agentes responsáveis pela experiência da marca. Né? Eu conecto tudo isso. Né? Tem essa frase do Walt Disney, que você pode imaginar, você pode sonhar, criar e desenhar o lugar mais incrível do mundo, mas você precisa de pessoas para fazer que esse sonho aconteça. E aí, pensando, se quase tudo hoje em dia pode ser digital, né, eu posso digitalizar quase todas as minhas experiências, o que a gente ganha com isso? Né? Será que é interessante a gente digitalizar todas as nossas experiências, deixar tudo uma linha contínua, sem fricção, sem surpresa, só o eu quero e eu tenho direto? Né? O que a gente ganha com isso? E é isso, eu devo ter falado em 15 minutos. Eu esqueci de falar antes que eu tenho a tendência a falar mais rápido do que eu já tinha previsto. Eu queria abrir para perguntas e virar uma conversa. Alguém quer falar, compartilhar alguma coisa? Diga, não vou conseguir passar para você. Tem microfone aí para passar, não? O meu mesmo? Calma aí, então vamos, passa aí. Tá indo. Olá. Oi. Valeu. Felipe, eu queria saber se aí no parte do repertório que você tem na sua cabeça, se tem alguma marca brasileira que você acredita que soube juntar muito bem a sua experiência do digital com a experiência analógica e construir um valor para a marca a partir disso. E não tenha tratado isso de uma forma binária como você escolheu, mas utilizou esses dois artifícios para construir uma real experiência para o consumidor. Que seja daqui. Que seja daqui. Eu penso mais nessas... Tá ligado aqui? Esse exemplo que eu trouxe da Opel, da West Wing, por exemplo, ficam aqui. Você tem uma experiência digital que é muito, muito legal, muito prática, mas ele conseguiu criar uns ambientes que eu posso ir lá e vivenciar o produto, vivenciar o ambiente. Né? Então, isso cria valor para a marca. Né? Quando eu penso nesse tipo de serviço, é o que traz valor realmente. Então. Renan, tem outra dele. E hoje em dia, a maior parte do investimento é interessante na experimentação, na meio digital. Eu estou sendo um pouco da questão do serviço digital, o serviço analógico, a forma como a empresa constrói uma marca, hoje tem
crescer muito mais o aporte do online do que o offline. Exatamente porque o offline tem dificuldades de utilizar uma experiência. Como você vê isso? Como você vê isso em larga escala de telefone? Como eu falei, o digital ele te dá eficiência, né? Você consegue fazer e ter uma abrangência muito maior. Então você consegue comunicar com muito mais gente com menos investimento. Então, no ponto de vista de comunicação, faz todo sentido migrar para isso. Mas quando a gente pensa falando de experiência de marca, estou falando de serviço também, né? Falando de atendimento, a gente não pode achar que, tive um problema no Uber, manda um e-mail e recebe uma resposta automática, sabe? Eu quero falar com alguém, eu quero que alguém resolva. A gente já tem essa necessidade. Então, do ponto de vista de construção de marca, eu tenho que ter atenção a todos esses pontos da jornada mesmo e saber que eu tenho um fator humano em algum momento. Eu gostaria de contar um caso que aconteceu. Eu trabalho com uma agência de inovação digital e eu sou gestor de comunidade da Vila Sésamo, aqui no Brasil. E a gente foi contratado para fazer somente posts para Facebook, gerir as redes, no âmbito de criar um conteúdo específico, além do TV. E no carnaval, durante o carnaval, a gente teve uma sacada assim: por que não ter isso só no digital? Né? Na verdade, um post de carnaval. A gente resolveu colocar algumas coisas e conseguimos inserir os personagens do bloco. Acho que eu inseri o bloco no meio, eu quero. E a gente fez uma sketch de 5 minutos, roteirista, inseriu ela no carnaval e só a gente trouxe pessoas orgânicas, sem funcionar nada. A gente foram mais de 500 pessoas que a César não trouxe para cá. E virou mídia espontânea, foi um case assim, na agência, e eles sempre relatam isso hoje, e como isso é incrível, sabe? A gente praticamente conseguiu garantir a conta por pelo menos 2 anos com um post. Só por causa de um evento, sabe? A gente resolveu sair do post e criar uma conexão com o digital, sabe? Com o analógico, na real. Foi incrível, assim, a gente tem várias propostas para fazer durante o ano. E eu só queria compartilhar isso porque realmente é uma parada real. Não, mas é importante que você tenha algo que ele é... que ele é verdadeiro, né? Que ele conecta realmente com as pessoas. Não importa muito se ele pode começar no digital, mas ele vai virar uma manifestação de pessoas no mundo real. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Como é que tem uma pergunta ali? Eu tenho uns amigos que têm uma banda de reggae independente, chamando da Não vale jabá. E eles já estão na estrada há um bom tempo. E o CD sempre foi no meio de divulgar o canal da banda, a música e ao mesmo tempo gerar uma renda. Eles montam uma banquinha para vender o CD no show. E ultimamente eles têm enfrentado uma situação que o CD, ao contrário do vinil, ele está ali meio que o analógico está, é um digital que já está superado. E aí as pessoas pegam, estou comprando CD, mas eu não tenho nem de ouvir. Eu só estou comprando para te ajudar, ou para ter o nome da banda e depois procurar online. O CD agora é o novo cartão de visita só, né? Tipo, toma, eu anoto, não faço nada com isso depois. Calma aí que o microfone ficou lá. Renan, aqui na frente. Aquele aqui, ó. Acabou a energia do prédio, mas que o gerador está funcionando. Acabou a energia do prédio? Só explica isso. Tá. Pessoal, só para vocês saberem, acabou a energia no prédio, mas o gerador está funcionando. Então tá tudo bem. Tá tudo bem. A escada rolante está funcionando? Oi? A escada rolante funciona? Não, a escada rolante não. Então tá. Então, vai ser então vamos ficar aqui mais um pouquinho. Porque tem um pessoal saindo ali agora. Mas calma aí, pergunta.
Não, com certeza elas estão atentas e elas vão mudar. A comunicação delas hoje ainda é muito pautada em preço, né? Oportunidade, vem, senão vai acabar, né? Essa coisa da escassez, vem rápido, vai acabar, e fica tudo igual, né? Se for ver um anúncio do Magazine Luiza nem tanto, mas sei lá, Ricardo Eletro, Casas Bahia, é tudo a mesma coisa quase, né? Você tira a marca do anúncio, você não sabe quem que é. Mas se você pensar a preocupação na experiência da marca deles, eles já estão começando a olhar isso, a pensar lojas em outros formatos, a ver outros modelos de compra online, retira na loja, ou escolhe na loja, recebe em casa. Então eles estão olhando já como conseguir conectar esses dois, esse mundo só, mas essas duas formas de comprar. Felipe, mesmo essa relação que é um pouco clichê, mas eu acho que tem uma resposta que eu Resposta clichê também. que na verdade sobre o impresso e a jornada do impresso um pouco. Eu queria saber mais a sua opinião, assim, se você acha que são duas jornadas diferentes, por exemplo, uma plataforma que tem conteúdo online e o conteúdo impresso, como se fossem duas jornadas diferentes, ou se é uma jornada só que você tem preços, valores e coisas diferentes em cada momento dessa jornada para cada uma dessas plataformas. Pensando o impresso como o jornal, né, coisas de notícia, assim. Um jornal, um livro, uma revista. Não, o livro eu acho que ele ganha uma outra dimensão, né? Até eu acho que o livro, assim, quando você pensa pensar em produtos, assim, se pensar uma embalagem Tetra Pak, a vida útil, a relevância dela para você é a mesma, ela tem o mesmo tempo da vida útil dela. Então, assim, acabou o conteúdo, você joga a embalagem fora. Se eu fosse usar o mesmo pensamento para um livro, eu acabei de ler o livro, eu posso jogar ele fora. Mas aí ele ganha uma outra dimensão, ele ganha uma dimensão emocional, né? Ele é um registro físico do seu conhecimento. Você vai lá e guarda, e você tem um carinho por aquilo que você leu, aprendeu e interagiu durante um tempo. Se eu pensar no jornal, que sempre foi a notícia mais rápida, faz mais sentido eu ler a notícia no meu celular, ou no tablet, ou no computador. A não ser que eu queira um momento, se eu estou dentro de um táxi ou de algum lugar, e eu tenho lá o metro, eu tenho um tempo ali de contemplação de algum outro momento. Então, eu acho que livros têm uma outra dimensão, jornais que tem necessidade de falar. Ele nunca vai conseguir ser tão rápido na notícia quanto o meio digital, mas ele consegue fazer uma análise mais aprofundada porque a pessoa tem mais tempo para poder escrever sobre. Você enxerga preços diferentes no digital e analógico? Para essas mesmas coisas? Por exemplo, se fosse o livro tem uma versão digital também, você enxerga preços diferentes, estratégias diferentes para o analógico e digital desse impresso? Sim, aí eu acho que faz sentido eles terem, porque eles começam por bases diferentes, né? Eles têm processos diferentes. Ter um livro físico não, eu quero ter esse objeto, eu pago mais para poder ter isso. Consumir só o conteúdo dele, eu posso ter um livro online que eu leio direto em qualquer plataforma. Então faz sentido ele custar mais, porque não é que ele custa mais, ele tem um valor maior, não é valor e não custo. Tinha mais uma pergunta, tinha visto um braço levantado que não sei se foi embora. Mais alguma coisa, gente? Eu quero fazer uma pergunta. Faça uma pergunta. Quando a gente fala de cronológico, como que, no ponto de venda, quando você está lá experimentando aquela experiência da loja e vendo aquilo, como que a realidade virtual te impacta? Principalmente quando a gente fala de compra por impulso. Então, eu vejo muito hoje a gente discutindo que a compra por impulso é muito menor, porque eu consigo comparar preço tanto no supermercado que eu consigo comparar em todos os outros supermercados. Eu não compro por impulso. Como que esse mundo do digital, estando vivendo aquela experiência, isso acontece? Aí o exemplo como que você está no checkout e você passou a fila inteira no celular. Então você já nem viu mais o que está ali no checkout que você podia comprar, o tic-tac, por exemplo. Você nem vê aquele tic-tac mais. Como que esse digital tem impactado na experiência da marca, quando você fala de uma loja? Você vê que as marcas de candy bar, né, de chocolate, de bala, elas estão preocupadas porque hoje o principal ponto de contato delas é o checkout no mercado. E
ficar na fila do checkout é a pior experiência que tem numa experiência de compra. E antigamente as pessoas ficavam lendo a revista ou pegavam um chocolate. E agora fica todo mundo no celular. Então tem um estudo que fala, eles chamam de mobile blindness. Né? Você não fica 5 minutos na fila, você não está vendo nada, você está no celular o tempo inteiro. E aí esses produtos eles sofrem com isso. Inclusive a compra online eles também sofrem mais ainda, porque, como eu falei, quando você está no digital você tem ali um olhar mais racional. Né? Se eu estou fazendo uma lista de compras e eu estou comprando online, eu não vou comprar uma barra de chocolate. Eu não vou comprar aquele fandangos que eu sei que eu não deveria comer, mas quando eu estou lá na loja ou na fila do checkout, que eu fiz a compra inteira, eu fui certinho, né? O tempo ali, quanto mais tempo você ficou no mercado, menor é a sua força de vontade no final. Então você está totalmente suscetível a comprar alguma coisa por impulso. Então o digital, a compra digital influencia sim nesses produtos por impulso e hoje em dia o device, né, o aparelho também prejudica esse mercado. Tem que reinventar. É isso? Então tá bom. Pessoal, obrigado por terem ficado aí.